Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína. Muito obrigada pela apresentação, Lorena. Aproveito já para agradecer, né, o convite. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos ondulados até os ombros, tenho os olhos claros. Estou atrás de mim tem uma janela com alguns postais colados. E tô de uma roupa preta florida. Acho que é isso. E passei batom para ver vocês. Nessa época de pandemia, né? Isso nunca acontece. Enfim, muito obrigada, né? Como a Lorena falou, eu sou uma psicóloga, não sou professora, não sou dessa área da educação e não estou muito acostumada com o meeting, a questão online, né? Então, se eu me atrapalhar um pouquinho, eu já peço desculpas de antemão, tá bem? Então, como as meninas falaram, né? Como a Lorena falou, a oficina se chama, né, Contos de Fadas para Respeitar as Diferenças. Vocês vão passar? Como é que é? Tá. E eu construí um pouco do que eu entendo por conto de fadas, né? Do que eu li a respeito, para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu não sei se alguns de vocês estavam em 2018, eu fui aí em São José do Rio Preto, né? E aí é um assunto parecido, né? Então, assim, primeiro, da onde se origina, né, os contos de fadas? Eles são encontrados, né, nas tradições orais e nas tradições literárias mesmo, né? Assim, oral é aquela coisa que foi contando, passando, né, de geração em geração. Muitos dos contos de fadas a gente não sabe a origem deles, a gente só sabe a partir do momento que eles foram escritos, né, e daí viraram, aí chegaram até nós, né? Mas essa forma de contar histórias, né, inclusive colocando elementos mágicos, de encantamento, né, a gente não tem notícia, né, de quando isso começou a acontecer. É muito do humano, né, essa questão de falar, de contar, de passar valor na metáfora, enfim. Mesmo assim, quando a gente fala de contos de fadas, a gente não está falando dos contos de fadas, né, na sua origem, como os contos de fadas que a gente conhece hoje, porque a maioria, né, quando a gente fala de contos de fadas, a gente automaticamente já associa com crianças. Mas na sua origem, os contos de fadas eles não eram relacionados com crianças. Só depois, quando os irmãos Grimms registraram, né, foram registrar, o mesmo Perrault foi registrar, né, os contos de fadas, não com o intuito, né, de passá-los para as crianças, nada disso, né, mas eles acabaram, a partir desses registros que as coisas chegaram até nós, né, então acabou que a gente tem esse marco, que acho que está no próximo slide, né, que tem esse marco de como que eles chegaram, como que eles foram lapidados, porque até a infância, se a gente for pensar, né, ela foi inventada, né, inventada no sentido de que, como a gente entendia, como a humanidade entendia, as pessoas de 5, 7, 10 anos antigamente, não é a mesma maneira que nós entendemos hoje em dia o que são essas pessoas em desenvolvimento, né? Então, quando eu falo que os contos de fadas eles não foram colocados para as crianças primeiramente, tinha muitas
versões, né, muitas histórias que a gente hoje em dia não contaria para as crianças, cruéis, assim. Por exemplo, tem um conto, não tenho muita certeza, mas eu acho que é a Gata Borralheira, que no final das contas, quando a Gata Borralheira ela se casa com o príncipe, a madrasta calça sapatos de ferro quentes, assim, que foram esquentados no fogo, né? Então ela se machuca, morre, né? Enfim, umas coisas que hoje em dia a gente não pensaria em contar para uma criança, né? E aí a gente tem, né, esses registros do Perrault, dos Grimm, né, que sempre quando a gente fala de contos de fadas, são dessas pessoas, né, são esses autores que nos vêm à cabeça, né? E eu estava até falando agora há pouco com as meninas que eu queria mostrar um livro para vocês. Por que eu falei de 2018? Porque quando eu fui aí eu não sabia disso. Falei dos irmãos Grimm, falei do Perrault. Mas em 2019 surgiu esse livro aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês. Chama Na Companhia de Bela, Contos de Fadas, por autoras do século 17 e 18, da Susana Ventura e da Cássia Leslie. É um livro maravilhoso que resgata as mulheres escritoras que são anteriores aos Grimm, inclusive, né? E quando a gente vê ali, né, os contos da Mamãe Gansa em 1697, depois as obras, né, dos contos de fadas 1812, você fala, gente, o que aconteceu, né? Entre uma coisa e outra. Aconteceu elas. E que a gente não sabe, se esquece, foram apagadas, né? Por que será, né? Tem aquela frase, né, que anônimo, né, é sinônimo de mulher, e aí quando a gente fala das preciosas, quem são essas mulheres? Né? Por que a gente sabe o nome de alguns autores e elas? Inclusive, quando Cunha, né, uma das mulheres cunhou o termo contos de fadas, a gente nunca ouviu falar. O único conto dessas mulheres que chegou até a gente é a Bela e a Fera. E que a Susana Ventura, eu gosto muito da Susana Ventura, que é uma das autoras desse livro, e ela se debruça na literatura escrita por mulheres e nos contos de fadas, e ela é uma pesquisadora, uma professora incrível. E aí, eu divaguei aqui, era uma coisa que ela falava, esqueci. Ela fala assim, que uma das coisas que chama atenção na Bela e a Fera é que tem uma biblioteca, e que conto de fadas tem uma biblioteca, né? Acho que até na versão da Disney passa a biblioteca, ou nos livros tem a coisa da biblioteca, né? E as Preciosas, elas se reuniam em salões, né? Eram mulheres na França, que elas escreviam contos e inéditos, enfim, e elas contavam, né, nem todas necessariamente escreviam, mas elas contavam nesses salões, nessas noites culturais, que talvez seriam os nossos sarais ou coisa parecida, né? Então tinha essa efervescência aí na França, e o único conto que nos chega dessa época é a Bela e a Fera. Mas tem um apanhado, tudo isso que eu estou falando das Preciosas está nesse livro, né? Logo na introdução, vocês podem ver, tem um apanhado que lá na França, de 1690 a 1715, foram 114 contos de fadas lançados, e 74 foram escritos por mulheres, né? Mas assim, não nos resta praticamente nada, né? Então, acho que para quem se interessa pelos contos ou para as feministas, né, para quem se interessa por essa abordagem, é um livro muito, muito importante. Tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, que fala assim:
Há muito, muito tempo viveram as primeiras mulheres que publicaram contos de fadas e ficaram conhecidas como as Preciosas. Quase todos os seus contos foram esquecidos e com eles os seus nomes e suas histórias, as histórias de suas vidas, que foram atribuladas e repletas de acontecimentos. Se elas foram felizes ou infelizes, nem sempre é possível saber. Porém, agora podemos saber um pouco mais sobre elas, ler suas histórias e pensar sobre o que significa hoje para nós, né? Pensando nesse resgate que a gente faz, né? Eu acho que falar dos contos de fada nessa perspectiva da diversidade, da inclusão, é falar também das mulheres, é falar das mulheres autoras, é falar das mulheres que escrevem e produzem hoje. E a Suzana também fala que, para o mal e para o bem, quando alguém, um autor, enfim, tem uma magnitude muito grande, né, cresce muito, como, por exemplo, os irmãos Grimm, né, que a gente conhece, fala conto de fada, já vem eles, e tem série, tem tudo, né? Eles lançam, né, essa pessoa, esse nome, lançam uma sombra, né, para frente, para o futuro e para o passado, para frente e para trás. E que o que fica, né, o que tinha, não é que não tinha nada depois, ninguém fez nada importante depois dos irmãos Grimm, e ninguém fez nada importante antes. É que eles tiveram tanta importância, eles são tão grandes e tão relevantes, e são mesmo, né, que parece que nada mais existiu, né? Então, a Suzana, essa pesquisadora, ela cava, né? Ela cava aí o que tem, né? E nos brinda aí com esse livro, e ela está fazendo outros, ela quer fazer, trazer os contos de fadas e as mulheres autoras, né? Desde aí do século XVII até os nossos dias, acho que vai ser fantástico, né? E a literatura no geral e os contos de fadas especificamente são muito importantes porque acabam dando a oportunidade da criança, do jovem, até nós adultos, né? Mas pensando principalmente nas crianças e nos pré-adolescentes, de experimentar coisas que de outras maneiras eles não vivenciariam. Por exemplo, pensando, sei lá, João e Maria, né? Eles são abandonados na floresta porque não tinha comida em casa. Então, assim, uma experiência de abandono dos pais. E que é isso, né? Ser abandonados pelos pais, né? Não que algumas crianças vivenciam isso sim, né? Mas para a maioria das crianças não. Mas em se colocando na história, né? A gente acaba se envolvendo e se identificando e sentindo coisas, né? Então é muito interessante, né? Para as crianças elaborarem, terem repertório, né, e cuidarem aí dos seus sentimentos, né, e se conhecerem, conhecerem outras realidades, né. Então a gente muitas vezes quer oferecer livros e coisas muito parecidas apenas com a nossa realidade, né. Então assim, esse livro acho que não é adequado. Claro que cada família, claro que cada professor vai, né, olhar, mas a gente com cuidado, né, o que vai oferecer, até que a pessoa tem que saber trabalhar aquele tema, inclusive para poder oferecer, né, em casa ou na escola, mas também que a gente não seja ingênuo, às vezes, de ficar super protegendo. Eu tenho uma criança de 8 anos, e eu lembro de uma experiência, um dos livros que eu tenho é de crônicas, e aí eu relatei isso, que a gente estava, acho que ele tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, e a gente foi ao brincar num Sesc que tem aqui perto, e aí eu tinha visto na programação que ia ter uma peça de teatro no hall de saída, mas que não era adequada para crianças, era, sei lá, adulto, adolescente no máximo, assim. E enfim, e daí na saída
ele viu aquela movimentação, né, e quis se aproximar e ficou ali. Eu fiquei, meu Deus, né, tipo, não é adequado para a idade, e tinha palavrão, e tinha morte, e tinha umas coisas, né, pesadas, assim, né, e me passou pela cabeça uma coisa, né? E ele queria, se interessou, eu falei, você quer ver isso? Quero. Então, falei, vamos lá. Por quê? Qual foi a minha reflexão naquele momento, né? Meu filho está tendo o privilégio de saber do tiro, da violência, né, desse tipo de coisa pelo teatro, né? A criança, muitas vezes, ao sair para a escola, se depara com um corpo na porta de casa, né? Assim, a realidade do Brasil. A gente viu aí, né, algumas semanas atrás, que os adolescentes não puderam fazer o Enem porque estava tendo tiroteio, né? Teve uma chacina, né? E agora vão poder fazer a prova. Então, assim, você tem que saber falar, saber conversar, né? E que bom, né? Que de alguma forma você pode, não que você vá preparar essas crianças para uma violência, né? Se isso de acontecer, né? Mas de alguma forma o mundo interno ali vai se moldando, sabendo que essas coisas acontecem, que são tristes, mas que as pessoas estão aí, enfim. Então, a ideia era essa. Próximo, vamos ver. Ah, tá. E aí, desses contos que nos chegaram, volta, é aí mesmo, desses contos que nos chegaram, né, e como a gente está falando de contos de fadas para respeitar as diferenças, né, e pensando em várias coisas, né, em gênero, em raça, em deficiência, em classe social, enfim, tudo aquilo que a gente entende como diferença hoje em dia, né, no nosso tempo, 2021, Sudeste, etc. A ideia é que vocês escolham um desses contos. Eu selecionei Branca de Neve, Cinderela e Rapunzel. Por que eu selecionei esses contos? Porque eu descobri, eu não sabia que isso existia, tem um site que é esse aí, alfabetização.mec.gov.br, que é do PNA, Plano Nacional de Alfabetização, que vocês provavelmente conheçam, né, porque vocês são da área da educação, e lá tem muitos livros, tem áudios, tem várias coisas. E quando eu converso sobre contos de fadas com as pessoas, eu acabo presencialmente distribuindo alguns livros, né, alguns contos de fadas que eu tenho para esse intuito. E aí agora, como a questão é online, eu fui procurar se tinha coisas em PDF, e aí tinha esses contos. E aí, se vocês puderem abrir o link, acho que as meninas colocaram no chat, né? E vocês escolham um desses contos para ler, ou se vocês quiserem ler mais de um, acho que a gente pode. Aí vocês, não sei se levanta a mão quando termino, a gente dá 10 minutos, 15 minutos, não sei, para vocês leem um, dois ou três, o que vocês quiserem, para depois a ideia é a gente partilhar, conversar sobre o que vocês acharam, o que tem de igual, o que tem de diferente. Olhem as ilustrações, pensem, né, um pouco mais criticamente sobre as histórias, porque a ideia mesmo é fazer essa partilha, pode ser? Então tá, então Lorena, a gente dá uns 10 minutos? Como é que faz? Pode ser, uns 10 minutos e a gente volta. Tá. Até 8h10, 8h07, mais ou menos. Pode ser? Tá, 8h10. Daí, se alguém quiser tomar uma Certo. água, ou quiser ler mais que um conto, né, para fazer um paralelo, então tá bom. Então, 8h10 a gente volta. Quando jogar, já chega comendo.
Lorena, a Larissa chegou agora, um pouco depois eu mandei novamente o link, se você quiser explicar a proposta. E tem uma pessoa que está com dificuldade em acessar. Peraí. Estou pelo celular e não estou conseguindo abrir. É o Alan. Entendi. Então, Como a gente pode resolver o problema do Alan? Alan, quer escolher uma história ou compartilho a tela da história? O Alan falou que ele já conseguiu no chat. Ele falou que já Beleza, então. Ok. Aqui. E a Larissa, você explica para ela, por favor? Certo. Então, a gente está numa atividade aqui. Eu não sei se você está conseguindo ver os links, mas nós estamos lendo histórias. E 8h10 nós vamos voltar para compartilhar o que nós achamos da história. Se você quiser ler mais de uma história também, nós vamos comparar, saber o que tem de diferente, o que a gente pode aprender com elas, tá bom?
Prontinho, deu tempo de todo mundo ler. Vocês precisam de mais algum tempo? Estão terminando a história? Acho que daí pode tirar a apresentação. E aí a ideia é que vocês compartilhem, né, se deu tempo, que vocês compartilhem algumas impressões, não sei se alguém já trabalha com conto de fadas, né, mas enfim, que vocês falem um pouquinho nessa perspectiva dessa nossa conversa, né, do respeito às diferenças, do que vocês viram nos contos nessa noite. Então, eu posso começar falando aqui. Eu, particularmente, no tempo da escola, eu lia os livros, né, que a professora pedia, né, e os livros dessas coleções, eu li o da Branca de Neve e o da Rapunzel. Uhum. Eram bem ilustrados, né, eu não lembro se tão, na época, quando eu era criança, não lembro se era tão ilustrado assim, como que é nessas coleções. E mais do que isso, no final das coleções tem aquela parte de, acho que é de leitura, eu não lembro como é escrito, leitura dialogada, né? Ah, sim. Pelo que eu me lembro. Isso não tinha nas outras coleções, né, que eu li. Eu acho bem interessante porque meio que recomenda o pai quais os caminhos da leitura, quais são os benefícios que ela traz para os seus filhos, né? E meio que também dá algumas indicações algumas percepções, alguns pontos que a criança não vai perceber ao ler o livro, sabe? Então, meio que essas recomendações são muito interessantes, tanto para o pai, tanto para o aluno. E isso, para mim, foi bem positivo, porque eu não vi nenhuma em outras coleções igual essa apresentou aqui para gente. E você leu qual história? Ou você leu todas? Eu li o da Rapunzel e da Branca de Neve. Tá, obrigada. Eu não sei se você viu no começo, Alan, eu falando, esse livro, ele está no site do MEC, e ele está numa parte, eu não conhecia, ele está numa parte específica mesmo voltada às famílias. Então, por isso acho que tem todo esse material posterior aí, né, da leitura dialogada e coisa e tal. Eu vi se pegar o início desse link, né, alfabetização, MEC, Gov, BR, você vai para um portal que tem muita coisa, tem podcast, tem muitos livros, não só de contos de fadas, de muitas outras coisas, é bem interessante. Eu não explorei, né, mas assim, por cima eu vi que tem coisas que podem ser interessantes para quem trabalha com educação. Eu mesmo, eu não explorei as bibliotecas que o governo dá pra gente, mas é bem legal que tenha essa gama de conteúdo lá, não tanto para gente como quer ser professor, algo do tipo, mas para os alunos mesmo, que é bem explicativo. Uhum. E das histórias em si, tem alguma coisa para comentar? Eu gostaria de comentar. Larissa. Eu cheguei um pouco perdida, eu não sei exatamente em que a gente tinha que se focar, mas eu li a história da Branca de Neve e eu adorei como não é o príncipe que vai salvar ela e tal, é a maçã que cai da boca e ela corta. E é como, que genial, sério! Eu amei muito. É uma coisa que interfere muito também na criação da pessoa em si, né? Eu lembro que eu era muito acostumada em assistir Barbie, e eu sou morena, tipo, do cabelo cacheado e tudo, e eu ficava me sentindo, nossa, mas eu nunca vou ser branca que nem a Barbie, nunca vai me querer. E essa coisa de o príncipe estar sempre salvando a princesa, né, cria um certo sentimento de dependência. E eu adorei essa parte
da gente poder ler uma história que tem essa versão, né? De que a princesa ela pode acordar sem necessidade daquele beijo encantado. Essa foi a parte assim que me impressionou. Eu não estava esperando ler isso dessa maneira. Mais alguém? Posso falar? Eu achei muito legal também. E tanto que eu nunca tinha lido essa versão, que é a Maçã Cai, e eu deixei por último, e eu fui passando, eu até achei que era o mesmo final que ele ia salvar ela. Então eu li até certa parte, depois eu falei, ai, vai ser como as outras, né? Porque a da Cinderela e a da Rapunzel, tanto que fala que a Cinderela, ela vivia lá nas condições, né? Vivia muito triste, tinha os amigos animais, só que o sonho dela era encontrar um verdadeiro amor. O sonho, ela foi para o baile, ela estava vivenciando o sonho ali, né? Que é o verdadeiro amor, o casamento, e nem era sair daquilo o sonho dela, né? Mais uma vez, essas questões. E também eu acho que fala bela moça, né? Essa questão de beleza, a bela moça, a princesa era muito linda. Também são outros pontos que eu notei nas histórias. Perfeito. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário também. Eu gostei muito, mas refletindo um pouco sobre o início da oficina, né? Sobre você ter falado como muitas vezes os contos de fadas tocam em assuntos que são sensíveis, né? Que não bate com a realidade de todas as crianças. Uma coisa que me chamou muita atenção é que as histórias eram todas de meninas que eram sozinhas e que perderam as suas famílias. Então, isso foi algo que me tocou bastante. Mais alguém? Bom, vou comentando aí depois se alguém mais quiser se manifestar, né? Essa coisa da estética dos contos, né? Disso que é valorizado, a beleza. E aí, quando você fala que a princesa ou a protagonista é bela, é gentil, é sempre nessa coisa da docilidade, né? E a imagem sempre é de uma menina branca, né? Também, então tem esse duplo, né? O que é o belo e essas características da gentileza, da docilidade, de que elas, todas elas, né, são, como a Lorena disse, perdem suas famílias de alguma forma, e tem a figura da madrasta, né, que nas 3 histórias tem essa figura, né, de uma mulher que está ali, mas que não é a mãe, e dizem que no começo era a mãe, né, dos contos de fadas, né, dessa tradição oral, né, que era a mãe, mas daí, tipo, já não batia muito bem ser a mãe, né, pensando nos nossos dias. Então, tipo, então vamos botar uma madrasta, né, então virou essa coisa da madrasta, né, e então tem essa coisa do belo, do branco, e da docilidade, da gentileza, da subserviência, né? Porque elas limpam, elas cuidam, elas não contestam muito, joga o cabelo, a bruxa sobe, que é uma espécie de mãe, né, dela. E as mulheres sempre rivalizando, né, por essa beleza e por essa gentileza, não é? Então, na Branca de Neve, a madrasta tem o ciúme da beleza dela, e aí o espelho também diz que ela, além de bela, é a mais gentil. Enfim, todas elas têm essa questão, né, das mulheres sempre em disputa, sempre rivalizando o amor de alguém, ou a atenção. Então, isso é sempre presente.
e dificilmente os homens aparecem como algozes, né? Nessas versões que a gente conhece, que nos chegam, e o final sempre é com o homem, né? Sempre existe um casamento, ainda que ela cuspa a maçã, né? Que seja um acidente, também achei super legal essa versão. Eu já conhecia, mas não sabia necessariamente que seria essa versão que ia aparecer. Mas no final dá em casamento, né? Então, assim, a felicidade sempre tem o casamento lá no final, essa perspectiva, né? E aí, quando vocês falam, né, que a ideia nem era sair daquele sofrimento, né, das irmãs que humilhavam, a madrasta que humilhava, que tinha que limpar tudo, que, enfim, ficava trancada no porão, né? Então, assim, o que eu quero é conhecer meu verdadeiro, encontrar meu verdadeiro amor. Tipo assim, a coisa do tormento, né? Então, é sempre interessante, né? Olhar para isso e pensar também como, de alguma forma, isso pode estar ajudando a formar a nossa subjetividade, né? E a subjetividade das crianças que leem isso, né? Os meninos como salvadores, as meninas como as salvas, ou essa perspectiva do casamento, e é a primeira pessoa que você encontra, né, o príncipe, né? Então, tipo, as princesas, as moças, né, não necessariamente princesas, elas nunca namoram, nunca conhecem outras pessoas, né? Então, assim, basta ser escolhida, basta um homem me olhar, né? Então ele será o amor da minha vida e a gente vai se casar, né? Então, porque não existe dúvidas aí, né, nessas histórias que a gente leu aí, das que a gente conhece, né? Todas terminam assim. Alguém queria comentar mais alguma coisa sobre... Então pode voltar para a apresentação, que eu vou contar um pouquinho como que eu resolvi escrever os contos de fadas que tem exatamente relação com isso. Tudo bem? Já que todo mundo ficou quietinho. E aí, se quiserem falar também durante a apresentação e a conversa, vocês levantem a mão aí nesse recurso. E, bom, é a próxima. Então, como a Lorena me apresentou no começo, eu sou psicóloga do SUS. Em 2007, eu estava trabalhando com os adolescentes no programa de DST-AIDS aqui de Diadema, e os temas eram sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, machismo, homofobia, gravidez na adolescência, todas essas coisas, né, que povoam aí. E a gente tinha uma encomenda que no final do período esses adolescentes, eles iam fazer algumas esquetes teatrais e apresentar no teatro que tem aqui na cidade, uma fundação, e adaptando, né, algumas histórias conhecidas deles, colocando essas temáticas que a gente estava trabalhando, né, nesses encontros. Os encontros eram semanais e a gente ficava junto por 4 bimestres, e tinha um acompanhamento, né, e é claro que eu não fazia isso sozinha, né, tinha os oficineiros de teatro, que faziam a coisa da expressão, ajudava a montar as histórias, enfim, né, tinha todo um investimento aí. E aí, no momento que a gente conversava para montar as histórias, né, com esses elementos que eu falei para vocês, que a gente estava trabalhando, para dar uma atualizada nas histórias, o que eles tinham de comum das histórias que eles mais conheciam, apesar de eles serem adolescentes, ainda eram os contos de fadas, né? Que eram as histórias assim em comum que eles tinham, né?
E aí, então, tá bom, bora lá fazer as adaptações, né, dessas histórias que eles conheciam com os elementos que a gente estava trabalhando. Mas daí, quando chegou na parte de homofobia, transfobia, essas questões, eles não tinham nenhum tipo de referência de final feliz, né? Eles tinham a referência da notícia de jornal, né? Que a coisa, sei lá, matou a travesti, não sei o quê, alguma coisa assim. A gente está falando de 2007, tá? As coisas têm, aspas, mudado um pouquinho na mídia ultimamente, né? Ou então, também naquela época, referências tipo um amigo ou alguém da família foi expulso de casa porque era gay, alguma coisa assim, a família descobriu, enfim. Então, eu fiquei, nossa, né? Fiquei mobilizada com aquilo. E nunca tinha pensado a esse respeito. Eu sou uma mulher lésbica, uma mulher cis lésbica, mas nunca tinha pensado a respeito dos contos de fadas e nada disso. Nem é um gênero de literatura que eu tinha me debruçado sobre, né? Gosto muito de contos, de crônicas, e, enfim, mas não contos de fadas. E aquilo me tocou, né? Eu falei, nossa, vamos procurar alguma coisa assim, né, para oferecer para eles, né? Já existia Google na época, a gente era bem longe da tecnologia que a gente está hoje em dia, mas já tinha o Google, eu fui procurar e coisa e tal, e não tinha mesmo, né? E aí só tinha mesmo as referências, que os contos eram sempre heterossexuais, sempre uma beleza branca, sempre as mulheres rivalizando, nenhuma alternativa, né? E eu fiquei com aquela pulga, né, como psicóloga mesmo, e pensando de como as histórias também ajudam a nos construir, né, na coisa do contexto. Eu fiquei tipo, quem sabe um dia eu escreva, né? Então pensei isso, mas não era tipo um projeto, sabe? Eu vou parar de escrever, uma coisa assim. E aí depois eu tive um período que eu pude me organizar, em 2009, para colocar as ideias no papel, né? No papel não, na tela de computador, né? E aí eu escrevi um primeiro livro, que é A Princesa e a Costureira. E aí na tela eu coloquei aí para vocês, né? Um pouco dessas mudanças, né? Que os contos vão tendo. Aí uma ilustração, a primeira ilustração da Bela e a Fera, né? A primeira que eu apresento aí para vocês, né? Uma coisa mais medonha, né? Então, mais sóbria, né? E que a gente não olharia e falaria, nossa, uma ilustração infantil. E depois já a coisa mais pasteurizada da Disney, né? Embora, como eu disse para vocês, A Bela e a Fera é um conto escrito por uma mulher, um dos poucos que nos chegou, uma das preciosas, um dos poucos contos que nos chegou escrito por mulher, né? Então, os contos vão mudando, né? E eles mudaram, como a gente até viu aí, né? Tem a versão da Branca de Neve com o beijo que acorda com o beijo do príncipe, tem a versão que eu não sei se são os anões ou o próprio príncipe pega a maçã, sabe? A hora que abre a boca, vê que tem um pedaço de maçã e tira e ela acorda, e tem a versão do beijo, enfim. Então, assim, os contos, eles, né, a gente não tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E esses contos que nos chegaram, a maioria deles, né, eram contos já da tradição oral, que os Grimm foram lá e registraram, né? Então, assim, por isso que tem essas várias possibilidades, né? E aí foi assim que eu acabei escrevendo, né? Pensando vamos fazer um conto de fadas, vamos dar alternativas, né? Então, a ideia mesmo, quando eu comecei a escrever, não era disputar com as narrativas anteriores, era sim também dar outras possibilidades de identificação, de história e de final feliz para pessoas que não se viam nos livros, ou não viam suas famílias, ou não viam seus amigos.
Então, foi uma coisa mais ou menos assim. E aí, vamos ler esses pedacinhos, né? Eu peguei dos Irmãos Grimm isso. Para a gente ver um pouco essa coisa, né, da que eu falo da rivalidade, da beleza, da coisa branca, né? Assim, a começar já... interessante, que eu achei legal, né, nesses livros que a gente compartilhou, que estão lá no site do MEC, que pelo menos não é todo mundo loira, né? Que geralmente, né, exceto Branca de Neve, que fala do cabelo muito escuro e da pele branca como a neve, né, que tem esse contraste, todas as outras princesas praticamente são loirinhas, né? Nos desenhos aí do Mac, que pelo jeito pegaram tudo o mesmo ilustrador ou ilustradora, também uma coisa bem pasteurizada, né, do que tá lá, mas enfim, uma questão estética, né? Pelo menos elas têm o cabelo escuro, né? Fiquei pensando assim, não resolve muito, mas já ameniza um pouco aquela coisa da brancura que tem, né? Mas assim, são todas mulheres de pele clara não, todas mulheres brancas de cabelo escuro, né? Mas não são loiras, enfim. E aí a Branca de Neve e os Sete Anões, né? Falando um pouco dessa coisa da rivalidade, ó. O espelho respondeu: Real, senhora, sois a mais bela, porém Branca de Neve é de vós ainda mais bela. A rainha estremeceu e ficou verde de ciúmes. E daí então, cada vez que via Branca de Neve, adorada por todos por sua gentileza, seu coração tinha verdadeiros sobressaltos de raiva. Veja que tipo de sentimento que desperta. Sua inveja e seus ciúmes desenvolviam-se qual erva daninha, não lhe dando mais sossego nem de noite nem de dia. E eu fico pensando, nem de noite nem de dia, nem de noite nem de dia, nem de noite nem de dia, essa coisa, né? É muito ódio pela enteada, pela gentileza e pela beleza, né? Sabe? Enfim, né? Sempre na questão da disputa. Próximo, vamos lá, vamos nos divertir com aquilo que nos formou, né? A gente tem que olhar e rir um pouco, né, para tentar transformar isso. A Bela Adormecida. Aí ele, o príncipe, continuou andando ainda mais, e tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. E chegou finalmente à torre e abriu a porta do quartinho da qual Bela Adormecida dormia. Ela estava dormida há 100 anos, tá, gente? Ela estava dormindo há uns 100 anos num castelo lá, enfim. Lá estava ela deitada e era tão bela que ele não conseguia desviar os olhos, né? Tipo uma obsessão, ele não conseguia ver outra coisa. Ela estava lá há 100 anos, praticamente morta, vamos combinar, né? E ele se inclinou e beijou. E quando ele a tinha tocado os lábios, Bela Adormecida abriu os olhos, acordou, 100 anos depois, e olhou para ele amavelmente. Então, assim, pensando na coisa, a mulher ali deitada, dormindo, o cara chega na obsessão, ele quer, não consegue desviar os olhos. E aí ele beija e tá tudo bem. E ela corresponde e acha ótimo. Ok? Consentimento, né? Tá tudo ali super amarradinho. Galera. Próximo. Rapunzel. A Rapunzel, ela foi levada, né, lá para a torre, né? E ela não tinha contato com ninguém, com nenhuma outra pessoa, a não ser a bruxa que cuidava dela, tá? Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo, o príncipe, entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar. Transtornado, tá, gente? Transtornado. Explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Um stalker. Rapunzel foi se acalmando,
tá? Ela se acalmou, porque ele não ia ter sossego enquanto não a conhecesse, tá? E quando o príncipe lhe perguntou se aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou, ela nunca nem tinha visto um homem, tá, gente? Ele era jovem e belo. Ele é 1000 vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu, sim, eu quero ir com você. Bom, né? Acho que ele não ia dar sossego. Então, assim, depois que eu comecei a ter uma crítica sobre os contos, né? Eu olho essas coisas assim e vou pensando, né? Vamos lá para Cinderela. Quando o serviço da casa estava terminado, a pobre moça sentava-se junto à lareira e a sua roupa ficava suja de cinzas. Por esse motivo, as malvadas irmãs zombavam dela. A madrasta e suas filhas reconheceram a linda princesa do baile e caíram de joelhos implorando seu perdão por todo o sofrimento que tinham causado. Cinderela abraçou-as e disse-lhes que a perdoava de todo o coração. E em seguida, no seu vestido esplêndido, ela foi levada à presença do príncipe que aguardava ansioso sua amada. Alguns dias mais tarde, casaram-se e viveram felizes para sempre, né? Pensando que ela foi presa no porão, pensando que ela foi feita de escrava, pensando, né, em todas as atrocidades que essa família fez para ela, né? Então ela vai lá, abraça, tá tudo bem, vou ser feliz, perdoo vocês e ok. Aí eu fico pensando nos sapatos de ferro pegando fogo, né? De uma das versões que essa madraça veste. Eu acho, às vezes, que poderia ser mais interessante, né? Mas não, vamos lá, a gente perdoa tudo, vamos embora, né? Porque a gente tem um super bom coração, né? Então, assim, eu trouxe esse, acho que acabou, né? São esses relatos aí, né? Que é isso, assim, a gente olhar para os contos, né? Que nos passam, que a gente leu. Então, eu não sei, eu não lembro. Sapatos de Ferro são da Branca de Neve, eu não lembro se é da Branca de Neve. Eu achava que era da Gata Borralheira, da Cinderela. Acho que a minha associação é a coisa do sapato, né? Enfim. Mas tem isso, né, dessa pessoa do mal aí ser punida pela maldade aí no final e que a gente, hoje em dia, não cabe lá no jeito de contar para as crianças hoje em dia, né? E aí isso, né, de trazer esses contos e que vocês possam, né, olhar para eles de forma diferente, né, tanto para as ilustrações quanto para as histórias em si, né, e ver que tipo... tem uma estudiosa, eu não lembro o nome, mas o que eu lembro? Um canal no YouTube e tem também no Instagram, que chama Teoria das Fadas. É um moço, gente, não vou lembrar o nome de nada, tá? Eu sou péssima. E aí, só que eu sigo lá o canal, e aí ele estuda contos de fadas, e ele entrevista pessoas da academia, sabe, assim, pesquisadores e coisa e tal. E esses dias ele estava, e aí eu ouço como se fosse podcast, sabe, essas coisas, porque eles estão conversando, dura umas 2 horas cada entrevista, mas é muito legal, porque, tipo assim, são as pessoas que entendem muito sobre os assuntos. E aí, esses dias ele estava conversando com uma pesquisadora e ela estava falando do protagonismo, alguma coisa, eu acho que não era exatamente esse nome, feminino nos contos de fadas tradicionais. Eu fiquei tipo, oi? E aí, assim, tudo depende do olhar, né? E aí ela conta uma cena, eu não cheguei no final dessa entrevista, e aí, por motivo X. E aí ela conta, né, que, por exemplo, a Cinderela,
naquele tempo, ela chega sozinha no baile, né? Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, para dançar a noite toda com o príncipe, sabe? Assim, ela fala, como assim? Né? É ousado para a época, a mulher chegar lá sozinha no baile, né? E eu fiquei pensando, não é verdade? Né? Fiquei aquela coisa, E aí eu preciso terminar, né, de ouvir, porque eles falaram várias outras coisas, né, até a conversa engatar, porque como ele é pesquisador e as pessoas que ele entrevista são pesquisadoras, então eles vão dando várias voltas e você está super ali entretido, porque tudo é muito bom, tudo é muito legal. E aí, às vezes, tipo, lá na metade sei lá, das 2 horas, não, 1 hora, que tipo, é mesmo, o que a gente ia falar, né? E aí ela conta isso e eu fiquei, nossa, é verdade, né? A gata borralheira chega lá sozinha, né? E tem todo esse aparato aí, achei bem interessante. Então, o que eu quero dizer assim, depende muito daquilo que o nosso olhar procura, né? Então, assim, e o que eu proponho aqui para vocês, não sei se vocês querem partilhar, enfim, né? É isso, como que os nossos contos, até aqueles que a gente já conhece, poderiam ser mais inclusivos? O que vocês modificariam? Teve alguma história que já chamou a atenção de vocês, ou vocês já fizeram esse exercício? Porque também tem essa coisa de recontagem de contos tradicionais hoje em dia, não sei se vocês já viram, né? Os contos que eu escrevo, eu acabo escrevendo. Eu não gosto de recontar as histórias, né? Eu gosto de fazer uma história que não foi contada ainda. Mas tem esse trabalho interessante também, que são pessoas que recontam, incluindo outros elementos. Não sei, assim, o que vocês modificariam naqueles contos que vocês já conhecem, ou algum específico, se vocês queriam compartilhar, né? Porque se a gente tivesse tempo e presença e coisa e tal, a ideia era que vocês pudessem escrever ou fazer uma ilustração de uma capa de livro inclusivo, sabe? Assim, que vocês acham que seria mais interessante, ou mudar o final, ou mudar o meio da história, né? Assim, o que vocês colocariam, né? Assim, pensando agora, assim, o que vocês colocariam, pensando na história de vocês, ou na história das pessoas com que vocês convivem, ou que vocês trabalham, nas pesquisas que vocês fazem, né? O que vocês modificariam em algum conto, né? Assim, partilhem aqui. A ideia é a gente partilhar mesmo, né? Porque às vezes uma outra pessoa nunca olhou aquele conto por aquela perspectiva, né? Então a ideia é essa, assim, que a gente falasse um ponto de um conto que a gente queria fazer a modificação. Pode tirar a apresentação. Bom, enquanto vocês vão pensando, a primeira coisa que me veio à mente quando você fez essa pergunta mesmo foi a história da princesa e a costureira. Porque, você conhece? Sim, eu ainda não tenho livro, eu pretendo comprar logo, mas foi algo que me chamou muita atenção porque eu vi no Instagram, eu estava procurando, né, mesmo, histórias mais inclusivas, e eu não sabia de nenhuma, não fazia ideia. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão da princesa ser a princesa negra, né, e a outra ser a costureira, né, que ela também não tinha um cargo social tão alto quanto geralmente é o contrário. E eu pensei, cara, que legal. E aí depois, quando eu vi toda a questão do romance das duas, eu pensei, não, tô apaixonada. E eu achei incrível, porque foi o primeiro livro que eu li com essa temática, de verdade. Então,
Eu acho assim, se fosse mudar o final de alguma história, o início. Sim, esse livro, por favor, gente, eu tô fazendo a propaganda aqui. Esse livro é incrível. E de verdade, eu acho que foi o melhor exemplo que me veio na cabeça. Eu não sei o que fazer em relação aos contos de fadas mesmo, porque eu acho que eu me apeguei a eles, né, do jeito que eles são, até com as adaptações e tudo mais. Acho que até nas live action, né, que eles criaram depois, eles tentaram mudar alguma coisa ou outra, é, o, o pessoal da Disney lá, mas eu acho que essa é a primeira história, assim, que me deixou bem encantada mesmo. Obrigada. E só fazer um adendo pequenininho, enquanto as outras pessoas pensam, quando você fala da princesa negra, né? A primeira reação contrária, que eu fiz um financiamento coletivo, né, para as ilustrações. A primeira reação contrária do livro foi racista, não foi homofóbica. E aí algumas pessoas dizendo que era um absurdo, né? Primeiro ter uma pessoa negra num conto de fadas, né? Que conto de fada era europeu, não sei o que, não sei o que. E que se tivesse uma pessoa negra que fosse a costureira e não a princesa, né? Então, a gente tem muito chão ainda para caminhar. Mais alguém, assim, pensando o que gostaria de ler num conto de fadas, o que gostaria de mudar nos contos de fadas, nesses que a gente conhece, enfim? Eu acho que a partir do que a gente conversou aqui, né, e assim, desse contato, que depois que a gente para pensar isso, né, eu também antes nunca parei para pensar essas relações, o que significava, esses padrões, né, que estavam lá, mas depois eu acho que é a questão das imagens, né, porque para a criança é muito forte as imagens, né, do livro. Então eu acho que essa questão das imagens ser sempre branca, esses papéis de beleza, padrões, serem retirados, né, de ser um padrão somente, né, ter uma mistura, e eu ia falar das princesas sempre serem salvas, eu lembrei mas é no filme, sabe, o filme do Shrek, que tem eu não lembro qual que tem uma hora que tem as princesas, elas estão presas lá, aí eu acho que a Fiona vai e quebra a parede, né, e ela, é super legal, vocês lembram? Essa parte é super legal, né, que elas tomam a frente, elas vão resolver. Aí eu acho que também colocar mais isso nas histórias. Eu ia falar, por exemplo, da história da Rapunzel, da Branca de Neve, que tem que elas sofrem dentro de casa, né, sozinha e tudo mais. Talvez pensar algo para as crianças, alguma história assim, dentro disso, para o que fazer, se conhecer, se acontecer isso, mas eu acho que aí talvez tira um pouco do conto de fadas, não é? Da imaginação e tudo mais. Então, por isso que eu acho que do Shrek, esse exemplo delas, terem a postura delas, irem atrás e resolver, poderia ser mais abordado, né? Ai, como que a Rapunzel poderia sair de lá de outra forma? E a Cinderela, ela fazer um plano, ou sei lá, os amigos animais dela lá virar herói para continuar essa questão de conto. Mas acho que é isso. Fantástico, né? Que, tipo, ao invés da rivalidade feminina, ter essa coisa da união para a solução de alguma coisa, né? A Brenda coloca uma sugestão ali nas mensagens, eu vou ler, tipo, na história da Cinderela, por conta da magia terminar meia-noite, penso que talvez um resgate por meio da história oral de curandeiras, das mulheres se reunirem em tavernas para continuar a magia,
Bacana, bacana, né? Porque o encanto acaba meia-noite, né? Mas poderia ter uma maneira de que isso continuasse, ia ser fantástico mesmo. E a coisa das mulheres se reunirem em tabernas e continuar a magia me veio na cabeça da reunião das preciosas que a gente falou lá no começo, né? Que elas se reuniam nos salões para contar as suas histórias, enfim. Lorena ia falar? Tinha levantado a mão? Ah, sim. É uma coisa que me veio na cabeça, né, com a fala da Maria Eduarda, sobre quando você lê a história, né, também ir questionando junto com as crianças, como eu trabalhava na educação infantil até pouco tempo, tinha horas assim que a gente sentava com as crianças e elas são dispersas, né? Tem que prender a atenção de alguma forma. Então a gente lê e faz pergunta junto. Ah, se você tivesse ali no lugar da Bela Adormecida, como que você reagiria e coisa e tal. E é muito interessante porque são coisas que eu não esperava. Mas as crianças sempre têm um comentário muito extraordinário, assim, da cabeça delas mesmo, como, ah, não, se eu fosse ela, eu não deixava, sabe? Coisas assim, e eles realmente se colocam no lugar da personagem. Isso é uma coisa muito interessante, porque em vez da gente só repassar, né, uma cultura que essas histórias trazem, que geralmente é machista e por aí vai, a gente problematiza isso. E as crianças por si mesmas, elas já conseguem entender na cabecinha delas o que faz sentido, o que tá meio estranho, né? Então é algo que pode ser discutido. Mais alguém? Então, bom, eu vou contar um pouquinho, então, já que a Lorena falou de um dos livros meus, vou contar um pouquinho, né, o que eu acabei colocando nos livros. Pode colocar na apresentação de novo, mas vamos pular tudo, coloca só a foto lá dos livros, e daí eu vou falando lá, porque eu acabei não colocando as capas e lá tem. Então, assim, não sabendo o que, né, não tendo as histórias que eu precisava trabalhar, daí lá, como eu contei para vocês, pode passar. Em 2019 eu acabei, pode passar, deixei. Em 2019 eu acabei, 2019? 2009, gente, faz muito tempo, né? Mais de 10 anos. Aí eu acabei escrevendo um livro, né, que é esse primeiro que a Lorena falou, da Princesa e da Costureira. Não tinha o intuito de ser escritora, queria mesmo era contar uma história e coisa e tal. E falei, vou tentar publicar. E foi muito difícil conseguir publicar. Ele estava pronto, vamos dizer assim, a história em si, para publicação em 2010. E eu fui aprender a escrever um conto de fadas escrevendo também, né? Estudando um pouquinho o que tinha que ter lá dentro, né? Quais eram os elementos, a magia, uma questão existencial, uma solução, um objeto mágico, umas coisas assim, né? E aí estava revisado e tudo, né? E aí só que nenhuma editora aceitava publicar. E aí naquela época, lá em 2010, ainda você entrava nos sites das editoras, você tinha que mandar impresso, tá? Não tinha esse negócio de PDF, não. Mandar impresso para o endereço. Então, assim, tinha um investimento financeiro também para você tentar publicar um livro, né? Que daí era a impressão, era a postagem, né? E coisa e tal. E em 2015 eu estava praticamente desistindo, né, da publicação, porque já tinha se passado muitos anos. E sempre quando voltava assim. E aí, assim, ó, não sei se vocês já tiveram experiência ou de alguém perto de vocês sobre publicar um livro. Naquela época, quando você lia lá os regulamentos, quem aceitava original,
porque muitas das editoras não aceitam, elas já têm um rol ali de escritores, né, e coisa e tal, que precisa de um tema, encomenda, enfim. E aí falava assim, você vai mandar o seu original, se em 6 meses a gente não responder, é porque a gente não quer. Então, assim, você manda o negócio, espera 6 meses, e se você continuar no silêncio, depois de 6 meses, é o silêncio mesmo. Então, assim, muito difícil, né? E algumas editoras que davam um retorno por e-mail ou por telegrama, alguma coisa assim, só vinha a seguinte frase: o seu original não se enquadra em nossa linha editorial, ponto. Aí você vai assim, gente, mas eles publicam infanto-juvenil, eles publicam livro ilustrado, né? Então, assim, qual era a questão? Então, assim, poderia ser porque meu texto estava ruim? Sim, podia. Podia ser só porque eu era uma pessoa desconhecida e é melhor publicar coisas de pessoas mais conhecidas, né? Porque tem mais saída, porque, tipo, aquele livro é de tal autor que também, né? Podia. Podia só também ser porque a temática de O Amor de Duas Mulheres não era bem aceita, né? Também pode, porque algumas pessoas me perguntam, você acha que foi isso, né? Eu ouvi de uma editora na época, porque daí eu fui fazer o financiamento coletivo do livro, e aí o ilustrador Júnior Caramês preparou a capa do livro, e aí que eu falei, né, que a primeira repercussão foi racista e depois homofóbica, né? Mas, enfim, que o livro era muito ousado, né, nessa questão de ter o amor entre duas mulheres, por exemplo. Então, que as editoras temiam, de alguma forma, que as editoras já têm, né, assim, as pessoas que compram, né, gostam, eu gosto da Record, eu gosto, sei lá, eu da Companhia das Letras, cada um tem lá a sua referência, né, de editora, se é da Pulo do Gato, é legal, né, eu conheço os livros. Então, de alguma forma, essa moça que conversou comigo falou que era um livro muito diferente, que provavelmente era por isso que as editoras recusavam, né? Não que o texto estivesse ruim, nada disso. Enfim. Mas daí eu fiz o financiamento coletivo desse primeiro livro, e aí quando, né, a Metanoia aceitou, como é que fala? Publicar, eu falei, agora sim, né? Vamos escrever o outro, que foi Joana Princesa, que a Joana Princesa é uma menina que quando nasceu, é uma adolescente, tá? É um livro sobre uma adolescente, e quando ela nasceu, ela tinha a marca física dos meninos daquela ilha, que era uma marca escura na testa, mas ela vai se identificando como menina, e aí ela vai reivindicando esse lugar, e o que Joana quer é, aspas, ser uma garota como todas as outras, fecha aspas. Que, mal ou bem, é aquilo que a gente também, todas nós, ou todos nós, de alguma forma, nos perguntamos, né, gente? Se a gente está sendo uma garota como todas as outras, um garoto como todos os outros, se eu estou sendo um estudante, né? Se eu vou ser um bom profissional, como aqueles profissionais que eu admiro, né? Sempre pensando na régua, sempre o outro, né? E não, tipo, qual a melhor pessoa que eu posso ser aqui da minha história, aqui com o meu corpo, aqui com a minha família, o lugar de onde eu venho, o conhecimento que eu tenho, né? Então, apesar de ser um livro sobre uma pessoa trans, né, um conto de fadas sobre uma adolescente trans, né? De alguma forma também traz os questionamentos nossos, olhando, né? Que todos nós olhamos, né? Para a gente e desejamos talvez ser outras pessoas, né? E aí essa construção da autoimagem, né? E enfim, e Joana tem escola, né? Tem que a questão das pessoas trans na escola, né? Ela é bastante importante, não só da família, mas o acesso à educação, né? Ao nome social e a permanência dessas pessoas na escola, né? Enfim, para a vida, né? A escola. Então,
bem importante. E aí o terceiro livro é A Rainha e os Panos Mágicos, que é sobre uma rainha que está grávida na segunda gestação. Ali na capa do livro ela está com a filha dela, né? Então, ela está na segunda gestação já. E aí ela sofre primeiro que ela quer viajar, né? Ela é uma capitã, ela é uma rainha capitã, ela é tipo toda poderosa lá no reino. E aí o marido acha que ela não pode viajar porque ela está grávida, mas ela quer viajar, e ela vai viajar, enfrenta e vai fazer a viagem dela. Só que dela sofre um naufrágio. Esse livro eu escrevi com a Débora Delage, tá? Que é uma doula, doutora em saúde pública, várias coisas assim, né? Mas eu já não tinha tanta cancha sobre a temática da violência obstétrica, alguma coisa assim, e ela compõe junto comigo esse terceiro conto, que no final daí virou tipo uma coleção sobre contos de fadas, direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Uma das maneiras que a gente pode olhar para esses livros. E aí, ela sofre um naufrágio, e aí ela vai para uma ilha, que daí tem lá as bruxas, bem parecida como a colega falou aqui no chat. Deixa eu olhar aqui, que a Brenda falou, sabe, Brenda? Então, assim, lá tem as curandeiras, e elas se reúnem em volta de uma fogueira e coisa e tal, e lá nessa ilha, e aí ambientada essas pessoas como os nossos povos originários pré-colombianos aqui, tá? Então, a coisa das ilustrações, sempre tem... Eu tento costurar várias coisas na ilustração, no texto dos livros, tá, gente? Pensando sempre na questão da inclusão. Então, na Rainha dos Panos Mágicos, então, as pessoas sábias têm essas características pré-colombianas aqui, nossas. E aí, lá nessa ilha, as pessoas têm parto normal, parto natural, não tem cesárea. Nossa, como assim não tem cesárea? Né? Coloca a vida da mulher em risco, né? Alta tecnologia, cesariana e coisa e tal. Então, ela volta para o reino dela e fala, uau, descobri que dá para ter filho, que não tem problema, eu vou parir. E o médico, o marido dela, fala, não, você tá louca, você não vai parir. E imagina, colocar em risco o herdeiro, ou a herdeira, enfim, sei lá o quê. Então, a treta é essa. Ela sendo a pessoa mais poderosa do reino, ela é a rainha, o marido dela não é o rei, o marido é o marido da rainha, tá? Então, assim, ela sendo a pessoa mais poderosa, ela é uma mulher, e a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo. Então, a briga é essa. Ela e a filha dela, e depois chega a mãe, brigando para que ela possa ter, né, o seu filho ou a sua filha da maneira que ela se sente melhor, né? Bem no meu corpo, minhas regras. Então, eu fui construindo essas histórias, né? Então, tipo, contei uma primeira história, deu vontade de contar uma segunda história. Então, assim, só para falar, quem ilustra a Princesa Costureira é o Júnior Caramês. Quem ilustra a Rainha e os Panos Mágicos é a Borges. Gente, como que é o nome dela? Deu um branco. E ela tem um Instagram ótimo, ela e o namorado dela, que é Batatinha Fantasma. Quadrinhos, nada a ver, gente. É engraçadíssimo. Sigam Batatinha Fantasma no Instagram. Carol Borges, gente. Deu um branco aqui, inenarrável, assim. E Carol Borges da Batatinha Fantasma. E quem ilustra a Joana Princesa é a Marina Tranquilin, tá? E aí lá no livro da Joana Princesa tem os ciganos também, tem os povos ciganos, mas num papel, vamos dizer assim, de heróis e não de maldosos, como eu aprendi na minha infância, na cidadezinha onde eu fui criada, né, que, nossa, chegou o povo cigano, escondam suas crianças, que eles pegam suas crianças e não sei o quê, não sei aonde vocês moram, se é assim ou se ainda é assim, mas lá nos anos 80, no interior do Paraná era. Então, eu coloco aqui os ciganos em Joana Princesa como
as pessoas bacanas que vão salvar a vida de Joana e do amigo dela e coisa e tal. Então, sempre pensando nessa perspectiva. Se eu vou contar uma história, claro que não dá para colocar todas as pessoas não retratadas nas histórias, eu nem tenho cabeça para isso, não tenho repertório para isso, né? Mas aquilo que eu vou lembrando, aquilo que é possível, né, costurar, aquilo que é possível colocar, tendo coerência, né, eu vou colocando aí. E aí, só para contar para vocês que eu estou super feliz que ontem saiu a homologação de um edital que eu participei e consegui um prêmio do PROAC Literatura. E aí vai sair o 4º livro dessa coleçãozinha que eu estou fazendo. Esse último livro que está ali é o livro de crônicas que eu falei para vocês. Então, para vocês, não é um conto de fadas, então não estou falando sobre ele. Então, o 4º livro vai ser, provavelmente o título será esse, A Grande Árvore, e que a gente vai falar sobre o desejo de reproduzir e ter filhos, reproduzir histórias e sentidos, mas não necessariamente dos filhos biológicos, mas também dessas famílias que podem se compor por adoção, mas pensando em todas as famílias, né? Então tem a árvore, e aí como todas as famílias derivam dela, né? Quer tenham laços biológicos ou não. Então, também pensando nessa perspectiva de inclusão de todas as famílias saem daí, mas como elas se encontram ali no depois, aí faz parte da história, né? Dos encantamentos e das dificuldades, né? Dessa. Então, pensando que eu fui, né? O que eu sentia necessidade, né? De ver retratado nas histórias, aí a partir, né? Do contato com os adolescentes que eu falei para vocês lá atrás, em 2007, trabalhando no SUS como psicóloga, né? Surgiu essa ideia e acabou se constituindo numa necessidade mesmo de escrita desse tipo de história, né? Que é o tipo conto de fadas, né? E trazendo essas temáticas que não são tão comuns ou explícitas nas histórias que a gente aborda, né? Colocando sempre mulheres como protagonistas, os homens como parceiros e não necessariamente como salvadores, né? Da pátria. Então, enfim, sempre tentando compor aí um pouco desse pensamento feminista, antirracista, e a favor, né, dos direitos sexuais e reprodutivos nas histórias aí que eu tenho contado. E que a gente pode fazer, né? Então, assim, sempre aquela coisa, se tem alguma história que você sente necessidade, né, de ver, de ouvir, né, talvez a próxima seja você que veio escrever, né? Então, fico pensando, eu não pensava nessa história de ser escritora, não tenho formação para isso, mas acabei trilhando esse caminho também, né? E aí talvez algumas pessoas aqui possam não só trabalhar com os contos de fadas e propor modificações nesses contos, né, na lida ali, né, com as crianças e os adolescentes, mas talvez não, com certeza tem muitas histórias ainda para serem escritas. Acho que é isso. Aí tem esse é o meu Instagram, e aí na próxima página, acho que no próximo slide, né? Tem as referências das coisas que eu li. Eu vi que a Maria Eduarda, acho que foi colocando também, né, algumas referências no chat, conforme a gente foi conversando, eu fui falando. Acho que é isso. A gente tem mais alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma consideração, perguntas, é isso, Lorena? Estou agora, tipo, mediando a coisa, né? Desculpa. Opa, certinho. Então, o tempo agora fica com vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida com a Janaína, né? Se quiserem fazer algum comentário, algum agradecimento, é só falar.
Tem a Ana Clara falando no chat, né? Amei a piscina, foi incrível essa noite, obrigada, parabéns. Muito bem, Ana Clara, a gente fica feliz que você tenha gostado. Obrigada, Ana. Mais alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Samuel também comentou que gostou bastante. Eu acho que posso falar em nome da comissão, né? Nós estamos muito felizes pela presença da Janaína aqui, pela oficina. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Foi maravilhoso, de verdade. Gostamos que vocês participaram. Nós vamos terminar mais cedo, então, né? Era para ser até às 9h30, mas tudo bem, vocês têm um tempinho aí para descansar. E a gente vai se ver de novo amanhã, quinta-feira, na nossa primeira conferência do dia, às 4h da tarde. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Vai ser muito especial também, e eu espero que vocês estejam lá, tá bom? Então, era só isso. Então, agradeço, né, novamente o convite, agradeço a presença, os comentários, as perguntas, as colocações. Vi que já tem pessoal que já fez contato ali no Instagram e coisa e tal, a gente continua a conversa, estou sempre disponível, tá, gente? E, enfim, a conversa não precisa terminar aqui, né? Pode seguir em outros momentos, em outras oportunidades, e que a gente se encontre aí nas estradas, tá bem? Obrigada. Muito bom, então. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Boa noite, obrigada. Acho que é isso, né, Maria Eduarda? Acho que É tá isso, bom? Janaína, muito obrigada, Tá viu? bom, espero que tenha sido a contento aí do que vocês tinham imaginado. E se eu fiz alguma bagunça aí com o esquema online, já desculpa, tá bom? Muito obrigada, foi muito bom. Tchau, Tá tchau, bom, boa noite. tchau. Boa noite.